Seção 4ª. Do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Artigo 54. O Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo Procurador-Geral da República, tem a seguinte composição. Inciso 1º. O Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da República, que o integram como membros natos. Inciso 2º. 4 subprocuradores-gerais da República eleitos, para mandato de 2 anos, na forma do artigo 53, inciso 3º, permitida uma reeleição. Inciso 3º. 4 subprocuradores-gerais da República eleitos, para mandato de 2 anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Parágrafo 1º. Serão suplentes dos membros de que tratam os incisos 2º e inciso 3º, os demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate. Parágrafo 2º. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos e em caso de vacância. Artigo 55. O Conselho Superior do Ministério Público Federal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral da República, ou por proposta da maioria de seus membros. Artigo 56. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo 1º. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno determinar sigilo. Artigo 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Inciso 1º. Exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar. Alínea A. O seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores da República e os das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Alínea B. As normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira. Alínea C. As normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Federal. Alínea D. Os critérios para distribuição de inquéritos, procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos, no Ministério Público Federal. Alínea I. Os critérios de promoção por merecimento, na carreira. Alínea F. O procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. Inciso 2º. Aprovar o nome do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Inciso 3º. Indicar integrantes das Câmaras de Coordenação e Revisão. Inciso 4º. Aprovar a destituição do Procurador Regional Eleitoral. Inciso 5º. Destituir, por iniciativa do Procurador-Geral da República e pelo voto de 2/3 de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral. Inciso 6º. Elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público Federal. Inciso 7º. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Inciso 8º. Aprovar a lista de antiguidade dos membros do Ministério Público Federal e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. Inciso 9º. Indicar o membro do Ministério Público Federal para promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, inciso 2º, alínea D,
da Constituição Federal. Inciso 10. Designar o Subprocurador-Geral da República para conhecer de inquérito, peças de informação ou representação sobre crime comum atribuível ao Procurador-Geral da República e, sendo o caso, promover a ação penal. Inciso 11. Opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Federal para: a linha A. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista. A linha B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição. Inciso 12. Opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público Federal. Inciso 13. Autorizar a designação, em caráter excepcional, de membros do Ministério Público Federal, para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. Inciso 14. Determinar a realização de correções e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. Inciso 15. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. Inciso 16. Determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções, do membro do Ministério Público Federal, indiciado ou acusado em processo disciplinar, e o seu retorno. Inciso 17. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal. Inciso 18. Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Federal, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. Inciso 19. Decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público Federal, por motivo de interesse público. Inciso 20. Autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuize a ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público Federal, nos casos previstos nesta lei. Inciso 21. Opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. Inciso 22. Opinar sobre o encaminhamento de proposta de lei de aumento do número de cargos da carreira. Inciso 23. Deliberar sobre a realização de concurso para o ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. Inciso 24. Aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União. Inciso 25. Exercer outras funções estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral e qualquer membro do Conselho Superior estão impedidos de participar das decisões deste nos casos previstos nas leis processuais para o impedimento e a suspeição de membro do Ministério Público. Parágrafo 2º. As deliberações relativas aos inciso 1º, alíneas A e I, inciso 4º, inciso 13, inciso 15, inciso 16, inciso 17, 19 e 21. Somente poderão ser tomadas como voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior.